Falar sobre o São Paulo. Durante o final de semana surgiu a notícia de que o Vasco quer contratar Luciano para 2026. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, para perguntar se existiu alguma sondagem, proposta e se o tricolor tem a intenção de se desfazer do Luciano. A resposta do Júlio Casares, abre aspas, não teve nada, isso é balela. A informação que surgiu é de que Fernando Diniz pediu a contratação do Luciano. Ele entende que o atacante de 32 anos de idade seria um enorme acréscimo para o Vasco, mas não senti nenhuma disposição do São Paulo em negociar o Luciano, a menos que seja por uma condição financeira extremamente interessante. E a notícia que surgiu é de que o Vasco pensaria em contratá-lo sem gastar muito dinheiro. Diante desse cenário, dá para imaginar que a chance de negociação é praticamente zero. Multa rescisória para clubes do exterior no vínculo do Luciano é de 40 milhões de euros. No futebol nacional, ela gira na casa dos 120 milhões. Importante registrar que o Luciano ganha 600 mil reais por mês. E apesar de ser um cara difícil no dia a dia, de muita contestação e reclamação, é alguém que entrega uma média de 20 participações em gol por temporada. Até pelo fato de ter um salário relativamente baixo no mundo do futebol, São Paulo vai engolindo o Luciano e deve mantê-lo para a próxima temporada, apesar dos gols perdidos nos jogos de ida e volta contra a LDU, o que acabou causando a eliminação do time nas quartas de final da Libertadores. Temporada atual do Luciano, de 47 jogos, 13 gols e 6 assistências. Ele é uma das peças importantes para tentar fazer com que o São Paulo, via Campeonato Brasileiro, garanta a classificação para a Libertadores da próxima temporada. Hora de falar sobre o São Paulo para registrar a melhora de Gonzalo Tapia com a camisa do tricolor. Quero te explicar como é que funciona se o São Paulo quiser ficar com um atacante chileno de 23 anos de idade que pertence ao River Plate. Tapia chega ao São Paulo com enorme desconfiança, até porque a passagem dele no River era horrorosa. 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. No São Paulo, em sua fase inicial, também não foi legal. Jogador demonstrando falta de habilidades, qualidade técnica discutível, mas retrospecto mais recente é bom. Nas duas últimas partidas com a camisa do tricolor foram 2 gols, contra o Palmeiras e também contra o Fortaleza. Tapia aqui já soma 10 jogos e 4 gols com a camisa do São Paulo, são números bem superiores, por exemplo, a da sua passagem no River Plate. O empréstimo do Tapia junto ao River Plate se encerra na metade do ano que vem. E o São Paulo ainda tem tempo para optar ou não pela compra do atleta. São Paulo não quer confirmar ou admitir o valor fechado para a compra desse jogador, mas eu posso assegurar para vocês que essa opção de compra gira na casa dos 2 milhões de euros. Exatamente o mesmo valor que o River Plate desembolsou quando o contratou da Universidade lá do Chile. Só para arrematar em relação ao Gonzalo Tapia, além do crescimento com a camisa do São Paulo, ele também melhorou no futebol da sua seleção. Nesse final de semana, o Chile venceu o Peru por 2-1, amistoso internacional, e o Tapia teve uma das melhores notas em campo, além de uma assistência. Você, torcedor do São Paulo, já está convencido de que Tapia tem qualidade para jogar no tricolor? Você pensaria em contratar esse jogador em definitivo? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Vou falar agora sobre o São Paulo com 2 notícias importantes relacionadas à base. Primeira delas, Gustavo Santana, artilheiro do time no Campeonato Paulista, pode não ficar para o ano que vem. Atleta de 20 anos de idade, 9 gols marcados em 18 partidas no Campeonato Paulista Sub-20. Ele pertence ao Cuiabá e está emprestado apenas até o fim da Copa São Paulo de Juniores. O tricolor ainda não se decidiu sobre ficar ou não com o atleta. O custo é de 700 mil por 70% dos direitos econômicos. O fato de já ter 20 anos de idade faz com que a decisão da compra ou não seja do departamento de futebol profissional. E dá para dizer que o Gustavo Santana vai precisar arrebentar nessa reta final de Campeonato Paulista Sub-20 e na Copa São Paulo para ser adquirido. Atleta que tem 9 gols em 33 partidas, todos os gols marcados no Campeonato Paulista. O tricolor está nas semifinais da competição. Queria falar, além do Gustavo Santana, sobre uma contratação. O tricolor pretende fechar até a próxima segunda-feira a chegada de um atleta do Náutico, jogador de 16 anos de idade, que não teve sua identidade revelada, tudo para que o tricolor não corra o risco de perdê-lo para outro clube. Investimento de 600 mil reais e há a expectativa de que esse cara possa mudar a base do São Paulo, até por ter muita qualidade e já ter jogado no time principal do Timbu, mesmo com tão pouca idade. Bora de informação exclusiva, queria te contar que o São Paulo vai faturar mais com 6 shows que serão realizados no Morumbi no mês de novembro do que com o Campeonato Brasileiro. Eu me refiro aos 15 jogos do tricolor como mandante no Campeonato Nacional. Bora para os números. São Paulo estima uma arrecadação líquida de 20 milhões de reais
com 6 shows que serão realizados nos próximos dias. São 2 apresentações do Oasis, mais 2 do Imagine Dragons, uma da Dua Lipa e outra do Linkin Park. 20 milhões de reais que incluem o valor fixo, além de variáveis com comida, bebida e estacionamento. Já no Campeonato Brasileiro, nos jogos como mandante, o Tricolor recebeu 15 partidas no Morumbi. A arrecadação líquida com bilheteria foi de 15 milhões e meio de reais, uma diferença de 4 milhões e meio de reais a favor dos shows. É por causa da realização desses 6 shows que 2 partidas não poderão acontecer no Morumbi. O Tricolor vai ter de enfrentar o Flamengo e o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. Existe a possibilidade de a realização da partida do Juventude também acontecer em Santos. Só para completar, lembrar que antes da confirmação da mudança desses 2 jogos, São Paulo fez um jogo contra o Ceará para apenas 12 mil torcedores com prejuízo de 35 mil reais. Foi a primeira partida depois da eliminação da Libertadores da América para a LDU. Já o jogo contra o Palmeiras registrou bom público, mas terminou com derrota, causando ainda mais preocupação dos dirigentes do São Paulo em relação à expectativa de bons públicos em seu estádio. Com esses 20 milhões de reais que serão arrecadados com a realização de shows, o Tricolor entende que vai ter uma menor necessidade de venda de atletas no fim da temporada, e o dinheiro vai ser utilizado essencialmente no pagamento de dívidas e contas emergenciais relacionadas ao elenco. Hora de ótima notícia no São Paulo, o Caleri começa na próxima segunda-feira a fazer treinos dentro do campo. É a fase final da recuperação da cirurgia do ligamento cruzado anterior do joelho. Recuperação muito acima de qualquer expectativa. Ele operou 6 meses atrás e graças a uma dedicação impressionante que causou espanto até nos dirigentes, integrantes da comissão técnica do São Paulo, dá para imaginar a volta do Caleri ainda nesse ano. Não é o normal, não é o usual, não é o prático, mas levando em consideração toda a dedicação que o Caleri apresentou nos últimos meses, abrindo mão de viajar para a Argentina, abrindo mão de compromissos pessoais para fazer recuperação em até 3 vezes por dia, é possível imaginar que o Caleri jogue ainda nessa temporada. O centroavante está absolutamente obcecado com a ideia de ajudar o São Paulo. Importante registrar que os poucos momentos de folga do Caleri, abrindo mão de treinos ou de preparações, eram quando ele acompanhava o São Paulo em jogos em casa e fora. Alguém que está extremamente incomodado com o fato de não jogar e pretende jogar ainda nessa temporada. Só para arrematar de vez em relação ao Caleri. A partir de segunda-feira ele começa a fazer trabalhos em campo ao lado dos companheiros. Primeiro físicos, depois com bola. E essa atividade dos choques, do contato com outros jogadores é que pode dimensionar quanto tempo mais ele vai precisar para voltar a jogar. A tendência, se tudo correr dentro da normalidade, é de que no mês de novembro, Caleri esteja de volta à camisa do São Paulo.